Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos momentos mais decisivos de toda a Bíblia, o chamado de Abrão, lá em Gênesis, capítulo 12. E olha, isso aqui não é só uma história antiga, não. É o ponto de partida para toda a história da redenção. É um momento que define o que é fé, o que é promessa e principalmente a soberania de Deus de um jeito que ecoa até os dias de hoje. Vamos juntos desvendar o significado profundo dessa jornada que mudou tudo. Mas antes da gente entrar no texto, vamos pensar um pouco. O que faria alguém largar tudo para trás? A família, a casa, a segurança, tudo mesmo. Imagina só uma voz pedindo para abandonar o país, os parentes, a casa dos pais, toda a sua rede de segurança. O que seria preciso? Que tipo de promessa poderia motivar uma decisão tão radical assim? Pois é exatamente com essa questão gigante que a jornada de Abrão começa. E é a partir daí que a gente entra na história de Abrão. Ela não começa com uma sugestão, não. Ela começa com um comando divino. É um chamado que exige uma renúncia total do passado em troca de um futuro que é uma completa incógnita, sustentado só pela fé numa promessa. Logo no primeiro versículo, a ordem é direta e tripla. Primeiro, sai da tua terra, ou seja, abandone sua nacionalidade, sua cultura. Segundo, da tua parentela. Deixe para trás seu clã, seus primos, tios, a comunidade toda. E por último, o mais difícil de todos, da casa de teu pai, o centro da sua identidade, da sua proteção e da sua herança. A ordem é clara, um corte total com o passado. Para a gente entender o tamanho disso, a gente precisa voltar no tempo. Pensa lá no Antigo Oriente Próximo, uns 2000 anos antes de Cristo. Naquela cultura, o indivíduo sem família era ninguém, literalmente. A identidade de uma pessoa estava totalmente ligada ao seu clã. Deixar a casa do pai significava renunciar à proteção contra inimigos, abrir mão da segurança financeira da família e, o mais importante, perder o direito à herança. Basicamente, Deus estava pedindo para Abrão se tornar totalmente vulnerável, dependendo só e unicamente dele. E a profundidade desse comando fica ainda maior quando a gente olha para o hebraico original. A expressão usada é lech lechá. Uma tradução literal seria algo como vai por ti, ou vai para ti mesmo. Isso mostra algo muito mais profundo. Deus não estava só dizendo mude de lugar. Ele estava dizendo, Abrão, essa jornada para uma nova terra é também uma jornada para o seu verdadeiro eu, para o propósito que eu criei para você. É um chamado para ele se tornar a pessoa que Deus o planejou para ser. Em troca dessa obediência radical, Deus faz uma promessa inacreditável, dividida em 7 partes. Primeiro, farei de ti uma grande nação, uma promessa de filhos para um homem já idoso e sem herdeiros. Segundo, eu te abençoarei, uma promessa de favor divino pessoal. Terceiro, engrandecerei o teu nome, ele se tornaria famoso. Quarto, sê tu uma bênção. A vida dele é impactar os outros positivamente. Quinto e sexto, a promessa de proteção divina. E por fim o clímax, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa que vai muito além de Abrão, apontando lá na frente para um plano de salvação universal que para nós cristãos se cumpre em Jesus Cristo. Ok, então, diante de um comando tão pesado e uma promessa tão grandiosa, o que Abrão faz? Ele obedece. A segunda parte da nossa análise foca justamente nos primeiros passos dessa jornada, que não são só uma mudança de endereço, mas sim algo profundamente espiritual. O versículo 4 nos dá um detalhe que muda tudo. Abrão tinha 75 anos. Isso é fundamental. Isso aqui não é a aventura de um jovem buscando emoção. É a decisão de um homem numa idade em que já deveria estar tranquilo, curtindo sua estabilidade, mas que decide apostar tudo numa promessa. A idade dele torna esse ato de fé ainda mais impressionante. E ele parte, como diz o texto, como o Senhor lhe ordenara. O versículo 5 conta que ele leva Sarai, sua esposa, Ló, seu sobrinho e tudo que eles tinham. A viagem começa em Harã e o leva até a terra de Canaã, passando por lugares específicos. A primeira parada é em Siquém, depois ele vai para as montanhas a leste de Betel e de lá continua viajando para o sul, na direção do Négueb. Mas o mais importante não é para onde ele vai, e sim o que ele faz nesses lugares. O texto diz que, em Siquém, Deus aparece a Abrão e confirma a promessa. Darei à tua descendência esta terra. E qual é a resposta de Abrão? Ele constrói um altar e faz a mesma coisa perto de Betel. Esses altares são como atos proféticos. A terra ainda estava ocupada pelos cananeus. Era um território hostil, estrangeiro. Ao construir um altar, Abrão estava declarando: essa terra pertence ao meu Deus. Ele a prometeu a mim. Era um ato de adoração e uma reivindicação espiritual bem no meio da incerteza. Até aqui a gente viu uma história de fé e obediência admiráveis, mas a Bíblia é muito honesta sobre a nossa complexidade.
A jornada da fé não é uma linha reta sempre para cima. Agora a gente entra no primeiro grande teste de Abrão, o momento em que a promessa de Deus bate de frente com a dura realidade da vida. O versículo 10 é direto. Havia fome naquela terra. E não era qualquer fome, era uma fome severa. De repente, a terra prometida se torna um lugar de perigo, de morte, de escassez. A fé de Abrão é posta à prova na hora. O que fazer quando a sua realidade parece contradizer tudo o que Deus prometeu sobre bênção e proteção? Abrão toma uma decisão prática: descer ao Egito para sobreviver. E aqui a gente vê o conflito dentro de Abrão. De um lado, as promessas de Deus, uma grande nação, bênção, proteção divina. Do outro, a realidade gritando na sua frente, fome, medo de um reino estrangeiro e poderoso e uma sensação de total impotência. É nesse ponto de tensão que a fé dele vacila e o medo começa a falar mais alto que a promessa. Com medo de ser morto pelos egípcios por causa da beleza da sua esposa Sarai, Abrão bola um plano. Em vez de confiar na proteção que Deus tinha prometido, ele confia na própria esperteza. Ele pede para Sarai mentir, dizer que é irmã dele. O foco dele muda completamente. Sai da proteção de Deus e vai para a autopreservação a qualquer custo, mesmo que isso signifique colocar a esposa em um risco gigantesco. E as consequências vêm na hora. O plano de Abrão, de um ponto de vista humano, até que funciona. Sarai é de fato levada para o harém do faraó. E por causa dela, Abrão é bem tratado, enriquece, ganha um monte de coisas. Mas, a que custo? A promessa de uma grande nação dependia de Sarai. Com ela no palácio de outro homem, a promessa estava em perigo de morte. Abrão ganhou riquezas, mas quase perdeu a aliança com Deus. Esse episódio todo poderia ter sido um desastre. A falha de Abrão foi grave. Mas a história não é sobre a perfeição de Abrão, é sobre a fidelidade de Deus. A forma como esse conflito se resolve nos mostra quem é que realmente sustenta a promessa. O versículo 17 é a grande virada. Abrão está em silêncio, talvez até aproveitando sua nova riqueza, mas Deus não está em silêncio. O texto diz que o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas. É Deus intervindo diretamente para proteger a promessa e a futura mãe da nação. Ele age não por causa da fé de Abrão, mas apesar da falta de fé dele. Ele mostra que é Senhor sobre todos, inclusive sobre o poderoso faraó do Egito. A ironia aqui é tremenda. O faraó, percebendo que as pragas estão ligadas a Sarai, chama Abrão e o confronta. É o rei pagão que dá uma bronca no escolhido de Deus por sua falta de integridade. As palavras do faraó têm uma força moral que Abrão, naquele momento, tinha perdido completamente. O final da história é humilhante. O faraó devolve Sarai para Abrão e simplesmente expulsa os dois do Egito. O homem que entrou com medo sai de lá envergonhado, repreendido por um estrangeiro, mas com a esposa segura e a promessa intacta. E por quê? Não por mérito dele, mas pela graça de Deus. E aqui está a grande lição de Gênesis 12. A história nos mostra um homem de fé gigante que largou tudo para trás, mas também um homem falho que teve medo. E isso, de certa forma, é encorajador, porque mostra que o plano de Deus não é frustrado pelas nossas fraquezas. A aliança não se baseia na nossa perfeição, mas na fidelidade de Deus. Ele se comprometeu com a promessa, e ele ia cumprir, guiando, protegendo e até corrigindo o seu servo. A fidelidade dele nos sustenta mesmo quando a nossa fé balança. E a gente encerra com essa reflexão. Se a jornada de fé não exige uma performance impecável da nossa parte, em que então ela se sustenta? Gênesis 12 sugere que ela depende inteiramente da graça, do caráter e da soberania daquele que faz a promessa. Uma verdade que nos convida a não confiar em nós mesmos, mas a ter uma confiança radical na fidelidade de Deus.